Tem gente que passa anos treinando para fazer uma prova de concurso e uma prova de vestibular, ou às vezes até mesmo fazendo a mesma prova várias vezes, a mesma prova de concurso e a mesma prova de vestibular, e não passa porque não conhece a estrutura da prova ou não pratica o vestibular das provas anteriores, não pratica a mesma prova. E o tema que eu trouxe para a gente conversar hoje aqui nesse vídeo é o tema técnica de resolução de prova. Galera, eu estou abrindo uma playlist aqui no YouTube só para a gente conversar sobre técnica de resolução de prova, tá bom? É, vamos falar sobre vocabulário, vamos falar sobre verbo, vamos falar sobre as técnicas de inspeção de prova, vamos falar, cara, tem muito assunto. É, a parte de mapeamento de prova, tem muita coisa, cara, muita coisa. Então, ó, eu vou colocar ali no final do vídeo o linkzinho da playlist, o link do próximo vídeo, e aí tu manda brasa aí e estuda pra cacete, porque tu não pode fazer uma prova sem ter isso na ponta da tua língua e na ponta da tua caneta também. Fechou? Então vamos pro nosso processo pedagógico. Então tá aí, galera. Roteiro de estudo para concurso e vestibular. É, eu começo aí falando sobre tática de guerra. O que que é a tática de guerra? Galera, vamos desmistificar algumas coisas, tá? Tem gente que acha que quem passa em concurso bom, em prova. Quando eu falo bom, não significa que é melhor, significa que é um concurso que tem mais estabilidade, é um concurso mais concorrido. Porque tem gente que leva na maldade, não é? É uma prova mais concorrida, uma prova mais difícil, né? E quem passa nessas provas não é quem tem mais conhecimento, não é quem sabe mais. Quem passa nessas provas é quem está mais afeiçoado, quem está mais acostumado com a prova, com a forma que a banca te cobra as questões, com os verbos de comandos, com o vocabulário utilizado pelos autores das questões, com o léxico, com o tipo de palavra que os autores das questões utilizam, entendeu? Então, assim, se você é, é o tipo de pessoa que está afeiçoada, acostumada com o vocabulário, você está treinando gradativamente e melhorando o seu tempo de prova, melhorando o seu desempenho, ao treinar cada vez mais a mesma prova e se acostumando com aquele método e se acostumando com a forma como é aplicada aquela prova, você vai ser, cara, gradativamente cada vez mais melhor naquela prova. Então, às vezes, um cara tem um nível de conhecimento bem alto e o seu, às vezes, não é tão alto, mas você passa e o cara não passa. Por que que você passa e o cara não passa? Porque o cara não sabe resolver aquela prova, mas você sabe resolver ela, entendeu? É isso que eu quero te dizer. Não é com, com, com a característica popular do senso comum. Aquela pessoa que estuda 10 horas, 8, 10 horas, não é necessariamente essa pessoa que vai passar, tá bom? É a pessoa que estuda, mesmo que pouco, mas todo dia, aquele tipo específico de prova. Então, deixa eu pegar minha canetinha aqui. O que que a banca o que que a banca, galera, quer? O que que a banca quer? O que que ela quer de você? Pronto, canetinha aposta aqui para o nosso processo evolutivo dos slides. Vamos lá, o que que a banca quer de você? Cara, a banca, ela quer que você esteja apto a identificar o problema que ela te mostrou e a solução daquele problema. Então, você só vai identificar o problema e a solução do problema quando você perceber que no meio do caminho existem pontes, entendeu? Existem pontes com apetrechos que vão te levar à solução. Esses apetrechos são, vamos lá, é, A, o, um verbo de comando. Um verbo de comando vai te levar com facilidade, às vezes, ou pode ser utilizado com frequência e ser associado a um léxico, a um vocabulário que pode te levar, às vezes, a uma resposta. Às vezes, a utilização errada de uma palavra genérica. Às vezes, ele pega e usa uma palavra genérica e te leva a uma resposta. Às vezes, ele pega e vai utilizar termos, léxicos que são comuns àquele autor. Por exemplo, tem autores, tem provas como o Enem, por exemplo, vou te citar, tem provas como o Enem, que
costumeiramente, eu estou falando de concurso e Enem, e vestibulares, galera. Isso aqui é resolução de prova, então serve para toda prova. Mas eu vou te citar o Enem, que é bem comum. O Enem, ele tem uma característica da prova que é te dar uma resposta correta que é uma resposta verdadeira, que não é a correta para a pergunta, entendeu? Então, assim, é, você perceber isso já é meio caminho, porque no meio daquelas ali, provavelmente ela vai ser a que vai te confundir com a resposta correta, se você está estudando, entendeu? E isso, se você tem um repetitivo, é, resolução desses, desses problemas, dessas questões, você vai perceber, entendeu? Então, assim, a banca espera isso de você. É, quando eu coloco aqui, qual o conhecimento necessário, cara? Qual o conhecimento necessário para se passar numa prova? O conhecimento necessário é muito relativo. Eu te digo já de antemão que o conhecimento eles têm que estar atrelado à prática do exercício resolver questões. Gente, hoje em dia, as provas elas estão fugindo do método de aplicação decoreba, aquele método rodapé de livro, sabe? As provas estão fugindo um pouco disso. E o que que acontece? O fato delas estarem fugindo disso é, significa que você tem um aspecto mais amplo no quesito interpretação. Então, isso te agrega no fato de que tem muita gente que acha que não preciso estudar muito, porque eu posso interpretar. Cuidado com isso. Cuidado, que senão você cai você cai num processo perigoso aí. Mas isso significa que você tem que ter uma intersecção entre resolução de prova e conhecimento técnico, estudo. Porque você vai agregar os dois para especificar o que a questão quer saber naquele item, naquele momento. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa fechada. Hoje em dia não é. Por exemplo, tem muita gente que pega uma prova, que pega um edital e estuda o edital fechado. Pega o edital e estuda o edital fechado. É, matemática, não sei, português, e e vai estudando. Estudando, vai estudando, vai estudando, vai estudando, item por item. Gente, vou ser sincero com vocês, isso é a prova de inocência que existe de um ser humano. Eu vou ser sincero com vocês. Ninguém consegue fazer um vestibular, a não ser que você seja gênio, entendeu? E gabaritar tudo, resolver tudo e sair pleno. A não ser que você seja gênio ou esteja estudando há muito tempo, é, você não consegue fazer isso. Cara, quem gabarita 180 questões do Enem? Vamos ser sinceros, ninguém vai fazer isso. Porque, assim, a ideia é que você, como eu trago aqui no método de estudo aplicado à resolução de prova, agora eu vou apagar aqui para mostrar para vocês a ideia. A ideia é que vocês não pensem de forma amadora, como a maioria das pessoas pensa. Elas pensam em pegar esse edital e estudar item por item. Vocês não vão fazer isso. A primeira coisa que você tem que saber é que um estudo direcionado vai estar subdividido em quatro áreas. Então, são quatro áreas. Tá, vamos colocar aqui. É, A, B, C e D. Então, vamos lá, vou falar para vocês. Na área A, você vai decidir a prova que você vai fazer e o curso que você vai competir. Então, o concurso ou o vestibular, e a partir daí, você vai para o item B. Quando você chega no item B, você já sabe o que que você vai fazer. Então, você chega no item B. Então, lá no item B, eu vou pegar o edital. Então, no edital, eu vou pegar as regras como tempo, como é, local de prova. Você tem que saber se o local é um local quente, entendeu? Você vai pegar isso na inscrição também, se é um local quente, é um local muito frio. É, você vai pegar a questão de no local, se é confortável ou não é confortável. Por exemplo, vou dar uma ideia para vocês. O fato de você estar sentado numa cadeira desconfortável, ela vai te tirar cerca de 20 a 30 é, 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 minutos, por exemplo, momentos que você vai querer descansar um pouco, levantar e ir ao banheiro. Às vezes, aquele momento que você dá uma relaxada, você não percebe, mas passa muito rápido uma prova. Às vezes,
Na tensão, você não percebe que você, se você não identificar no edital a quantidade de questões que você vai ter que resolver, pelo tempo, você já começa despreparado, por quê? Porque você tem que fazer uma porcentagem mais ou menos do que você vai estar preparado para resolver ou não, porque você já deve entrar sabendo, galera, que você não é obrigado a resolver tudo, não necessariamente. Dependendo do concurso ou vestibular, dá para fazer 90, 95%, dá para passar de boa. Dependendo se for, por exemplo, um concurso muito difícil, 95, 97% dá para fazer, entendeu? Então, se tem margem de erro que é aceitável, entendeu? Dá para fazer. Então, assim, pegou isso, fechou, beleza. Agora a gente vai para a parte importante. Agora eu vou estudar o edital item por item. Não, você não vai fazer isso, não. Você viu lá no edital o que que cai? Vi lá o que que cai no edital. Vi lá no edital o que que cai, mas eu não vou estudar por lá, não. Eu vou estudar pelas provas anteriores. Então, eu vou pegar as provas anteriores. Então, ó, provas, provas. Eu vou pegar as provas anteriores e vou começar a estudar. Cara, eu indico você estudar da última para trás, sabe? Porque assim, você começa a pegar da mais recente, e aí você já vai pegando ganho, e aí depois você vai refazendo. Porque aqui, ó, quando você vai fazendo essas provas, o que é que você vai fazer? Você vai é, montar um gráfico, por exemplo, matéria um, matéria 2, matéria 3, matéria 4. Você vai montar um gráfico e vai subdividir, por exemplo, da matéria um caiu mais assunto Z, da matéria 2 caiu mais assunto W, da matéria 3 caiu mais assunto J. Entendeu? Então, assim, isso, isso, isso vai ser colocado em porcentagem lá na frente, galera. Vai ser colocado em porcentagem lá na frente. A gente vai ter aula específica sobre cada um. Galera, ó, volta aqui comigo. Nós vamos ter uma aula para cada item, tá bom? Eu estou fazendo só uma introdução do processo. Isso vai ser colocado em porcentagem, tá? E aí, esse vai ser o processo de mapeamento que a gente vai fazer, o mapeamento da prova, onde você começa a montar o esquema de questões que mais caem na prova. Então, é daí que surgem aqueles itens, aquelas ideias, né? Ah, cai mais isso, cai mais aquilo. É daí que surge, você faz um mapeamento, um sequenciamento do que mais cai na prova. E aí você monta esse mapeamento, e aí agora chega o ponto X da questão. Montou o mapeamento, montou o mapeamento, agora eu vou estudar em cima do que mais cai. Eu vou ser especialista no que mais cai. Entendeu? Eu vou ser especialista no que mais cai. Depois, eu vou refazer o processo. Depois que eu vou estudar, eu vou refazer. E isso vai virar um ciclo até você virar especialista naquela prova. Quando você virar um especialista, você vai ver que gradativamente você vai subindo de 40% de resolução acertadas para 50%, 60%. Quando você vê, cara, você vai tomar um susto. Você vai tomar um susto quando você gabaritar a prova. Você vai gabaritar, cara, eu gabaritei a prova, tá errado. Uma vez eu estava resolvendo uma prova, uma prova muito difícil, diga-se de passagem. Eu gabaritei e fiquei assustado. Falei, cara, tá errado. Eu fui atrás, porque eu sabia que estava errado. Cara, funciona. Funciona. é, funciona. É um processo muito massa mesmo. Muita gente usa. E eu digo de antemão para vocês, cara, ir para a prova sem conhecer tudo isso aí é suicídio. E eu vou explicar passo a passo. Eu vou te instruir a virar um ninja, cara, um bruxo das provas. Vem comigo então, vamos lá.